questão aborda o tema da independência do Brasil, trazendo várias afirmativas sobre o processo. Vamos ver se elas estão corretas ou equivocadas. A primeira diz a seguinte: 1. Implicou uma ruptura de laços políticos e econômicos com Portugal, já que no Brasil seria adotado um regime político constitucional e Portugal manteria o sistema absolutista. Falso, porque a Revolução do Porto, em 1820, derrubou o absolutismo em Portugal e tinha feito uma constituição para o país. Tanto que ela é chamada também de Revolução Constitucionalista do Porto. Então, Portugal, no momento em que o Brasil se torna independente, vivia sob um regime constitucional. 2. Pode ser considerada uma decorrência da vinda da corte portuguesa para o Brasil, sem dúvida, na medida em que esse acontecimento implicou um processo crescente, difícil revertido, de autonomização político-econômico da colônia. Dá certo pelo seguinte motivo: porque com a vinda da corte para o Brasil, a América Portuguesa se torna o centro político do Império Português. Ou seja, o Brasil se torna a sede do Império Português. Logo, automaticamente, assim que o Dom João pisa aqui, na prática, a colônia se torna a metrópole, se torna o centro das decisões. E depois isso é confirmado em 1815 com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, Brasil e Portugal se transformam em um só país, separados pelo Atlântico. Mas como o rei estava aqui, o centro do Império Português passa a ser o Rio de Janeiro, que significa uma grande autonomia política. E apesar de uma enorme dependência econômica com a Inglaterra, principalmente depois da assinatura dos tratados de 1810, com a abertura dos portos, considera-se que a colônia também adquire autonomia econômica, porque com a abertura dos portos é rompido definitivamente o chamado exclusivo metropolitano, tradicionalmente chamado de pacto colonial. Por isso a gente pode considerar essa alternativa 2 verdadeira. 3. Está associada a uma profunda mudança estrutural interna, por colocar em xeque a base econômica social que sustentou a exploração econômica do Brasil durante o regime colonial. Falso, porque a nossa independência não colocou em xeque a escravidão. Por isso que não dá para falar que houve uma mudança profunda estrutural interna. A independência do Brasil não foi um processo revolucionário, foi um processo muito conservador, porque manteve, apesar de romper os laços políticos com Portugal, manteve as suas estruturas econômicas e sociais. Foi mantida a concentração fundiária nas mãos de uma elite e foi mantido e ampliado, inclusive, o sistema escravista. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, há apenas 131 anos atrás que a escravidão foi abolida no Brasil com a Lei Áurea. Vamos lá, a alternativa 4. Sofreu resistência dentro do próprio país, tendo em vista que determinadas províncias, como o Grão-Pará e o Maranhão, tinham mais vínculos com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Verdadeiro, havia nessas províncias citadas, Grão-Pará e Maranhão, elites aportuguesadas ou elites lusitanas, que eram mais fiéis às cortes de Lisboa do que a Dom Pedro I, que já governava o Brasil no Rio de Janeiro. Tanto que o processo de independência não foi pacífico, ele envolveu alguns conflitos e o Dom Pedro teve que formar um exército para expulsar tropas portuguesas, por exemplo, lá do Pará, do Maranhão, do Ceará, da Bahia, até da Cisplatina, que hoje é Uruguai, mas que também pertencia ao Brasil. Portanto, a gente conclui que a resposta da questão é a letra B, já que as afirmativas 2 e 4 estão corretas.